Amém. Vamos ler? Ó, aqui é Davi. Quem escreveu Provérbios, igreja? Salomão escreveu Provérbios. Mas aqui nesse texto em específico é Davi dando conselhos a Salomão. E olha os conselhos que Davi dá para Salomão. Presta atenção. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atentos à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Aí ele fala, e se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, aqui ele está falando de oração. Olha o versículo 4. E se com a prata buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. 6 e 7, eu finalizo o Provérbios 2. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva, olha que profundo isso, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Aleluia. E agora você vai abrir em Josué, capítulo 11. Você vai entender o mistério. Enquanto vocês abrem, eu vou fazer uma oração, tá bom? Josué, capítulo 11. Soberano Deus, eterno Pai, Aleluia, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de graça, Pai de misericórdia. Em nome de Jesus, meu Pai, oh Deus, mais uma vez, Pai, eu imploro, Senhor, eu imploro, meu Pai, que não seja eu, Espírito Santo, eu não sei nada, Pai, o Senhor sabe, eu não sei nada, Senhor, quem sabe é o Senhor, meu Pai. O Senhor nos prometeu, meu Pai, que quando nós abríssemos a nossa boca, Pai, não seria nós falando, mas seria o Teu Espírito. Então, por favor, meu Pai, eu me escondo, meu Deus, atrás da cruz, eu me diminuo, meu Pai, para que o Senhor cresça. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, com toda sinceridade e humildade, usa, meu Pai, esse caco, usa, meu Pai, esse servo, usa, meu Pai, esse simples, meu Pai, nas Tuas mãos. É para a Tua igreja, Senhor, ser edificada. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Quem achou Josué, capítulo 11? Glória a Deus. Amém? Vamos ler? Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Josabe, rei de Madom, e ao rei de Sihom, e ao rei de Aquisaf, olha isso, e aos reis que estavam no norte, na região montanhosa na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebezeus, nas montanhas, e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Versículo 4. Saíram, pois, estes, olha o que está dizendo, e todas essas tropas com eles, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses se ajuntaram e vieram, e se acamparam às águas de Marom, para pelejarem contra Israel. Meu Deus, meu Deus. Versículo 8. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás derrotado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás ou cairás, e queimarás o seu carro. Josué e todos os seus homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles as águas de Merom e os atacaram. Último versículo 8. O Senhor os entregou na mão de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Mistofete, Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram sem deixar nem sequer um. Quem entendeu esse texto? Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro eu vou explicar Provérbios capítulo 2, e depois eu vou explicar Josué capítulo 11.
Quando um soldado ele vai para uma guerra, pastor, ele vai sem preparo? Não tem como. Tá tendo guerra, você sabe, tá tendo guerra em Hamas, Israel, Ucrânia e Rússia. Você acha que os soldados ficam fazendo o quê? Olhando TikTok? Você acha que os soldados ficam fazendo o quê? Olhando Facebook? Aleluia, Deus. Olhando a vida dos outros, opinando? Não. Eles estão num campo de concentração. Eles estão sendo treinados e preparados para quando eles irem à guerra, para perder ou para ganhar? Vai ganhar. Para ganhar. Um soldado não vai com a arma, com a AK, enfim, com a metralhadora para tomar tiro. Não. Ele se preparou. Ele se guardou. Ele se concentrou. Ele teve muita disciplina para quando ele for para a guerra, meu irmão, é um tiro só. E ele derrubar, por exemplo, o ucraniano. E ele derrubar, por exemplo, o russo. E ele derrubar, por exemplo, o soldado de Israel. E ele derrubar, por exemplo, o soldado de Hamas. Quando Josué vai para a guerra, é o que eu vou explicar, teve um preparo. E é aqui que eu quero falar. Provérbios capítulo 2, o que Davi está ensinando a Salomão, Salomão não estava reinando ainda. Aqui, Salomão era jovem, pastor. Se você for estudar esse contexto do capítulo 2, Salomão era jovem ainda. Mas Davi, Deus já tinha mostrado para Davi, através de Betseba, que Salomão seria rei. Quem conhece de Bíblia sabe. Deus já tinha mostrado para Davi, para Betseba, que Salomão seria rei. Então o que Davi faz? Davi prepara Salomão. Davi ensina Salomão. Davi instrui a Salomão. Para quando ele se chegasse no trono, ele não fizesse merda. Salomão fez merda? Salomão pecou? Pecou, porque todos nós somos pecadores. Mas o que Salomão deixou de ensinamento e graça são coisas poderosas. É só você ler Provérbios, é só você ler Eclesiastes, é só você ler Cantares. São coisas tremendas. Salomão foi salvo, irmãos. Salomão não foi para o inferno. Salomão foi salvo. Quer que eu te prove na Bíblia? Eclesiastes capítulo 12. Salomão já está velho. Salomão já está idoso. E sabe o que ele fala? O fim da vida do homem é obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos e se alegrar nele. Ou seja, Salomão, mesmo ele tendo pecado, feito alianças com várias rainhas que não era para ele ter feito aquilo, no final da sua vida ele reconhece que o fim da vida do homem é obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos e se alegrar nele. Então, o que você quer dizer com isso, Lucas? Versículo... Tá aqui, tá no 2. Tá no 2 que eu sei que tá no 2. Versículo 3 e 4. Oração e busca de conhecimento. E se clamares por entendimento e por inteligência eu não quero ser longo, irmãos, eu quero ser breve. E por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O que está dizendo esse texto? Eu vou te dar um exemplo. Por que o estado de Minas se chama Minas Gerais? Porque no século XVI, século que eu gosto de muita história, irmão. Quando o professor, o pastor Cátia, lá no Guiomar, ia dar aula de história, era o que eu amava. Eu pegava o livro de história e lia tudo. Eu amo história. Lá no século XV, XVI, XVII, na época dos escravos, em Minas Gerais, minha família é de Minas, em Minas Gerais, por que é Minas Gerais? Porque existiam muitos diamantes, existiam muitas pedras preciosas, existiam muitas coisas boas, enfim, diamantes, pedras preciosas, jaspe. E Salomão e Davi está dizendo aqui, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, sabe quanto tempo os escravos trabalhavam, diaconisa, para achar um diamante?
de 16 é só você pesquisar, de 16 a 19 horas por dia, pastor. Hoje nós temos uma regulamentação, hoje nós temos a lei CLT, no máximo que você pode trabalhar é 12 horas, certo? No máximo que você pode trabalhar é 12 horas, mas naquela época não tinha isso. Os escravos mal comiam, mal dormiam e mal bebiam. Eles trabalhavam de 16 a 19 horas por dia, mas tinha um propósito, eu vou falar para vocês. Quando um escravo, olha isso, quando o escravo achava o diamante, ele estava lá batendo com um martelo, com uma reta, estava lá batendo as pedras, batendo no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Tinha escravo que tinha sorte que em uma semana batendo, achava. Tinha escravo que demorava meses, tinha escravo que demorava anos. Mas quando ele achava um diamante, o senhor dele, o patrão dele, falava para ele: me dá esse diamante, porque você é meu escravo, mas a partir de hoje você tem liberdade. O que você quer dizer com isso, missionário? João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que nós vamos conhecer a verdade, irmão? Vem da Bíblia. Infelizmente, pastor, nós estamos numa época, eu vou falar, que nós sabemos louvar, nós sabemos cantar, nós sabemos orar, mas nós somos analfabetos de Bíblia. É uma vergonha. Eu vou falar, é uma vergonha. Eu vou até tirar o microfone porque é para a igreja. É uma vergonha. Nós temos vários pastores se levantando aí como apóstolos, pastores, bispa. Você chega no cidadão, meu amado, você é pastor de uma igreja, você é anjo da igreja. Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Aonde está tal versículo? Sabe quanto tempo Paulo preparou Timóteo para Timóteo ser pastor da igreja de Éfeso? 15 anos. 15 anos Paulo discipulou Timóteo para Timóteo ser pastor da igreja de Éfeso. Paulo falou assim para Timóteo: Timóteo, medita na palavra, Timóteo, seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Te prepara. Satanás, ele não vai vir só com macumbaria. Satanás, ele não vai vir só com obras de feitiçaria. Isso daí, em nome de Jesus, a gente quebra em oração. O anjo do Senhor vai lá e quebra. Só que às vezes, Mateus capítulo 4, Satanás vai te tentar na palavra. Como que ele tentou Jesus no deserto? Na palavra. Jesus, se você pular dessa igreja, que era o templo na época, a Bíblia está dizendo, olha isso, a Bíblia está dizendo, é a sua palavra, Jesus está dizendo. Salmos capítulo 91, e dará ordem aos seus anjos, e não te permitirá que não aconteça nenhum mal. Só que Jesus, sendo muito inteligente, ele falou: mas também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí Satanás vem com a segunda tentação, na palavra. Jesus transforma essas pedras em pães. O que Jesus responde? Mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí Satanás apela para a terceira tentação. Jesus, a Bíblia permite, olha isso, Satanás, está escrito, leva Jesus ao alto do monte e mostra a Jesus todos os reinos. Todos os reinos Satanás mostra a Jesus e fala para ele: se você se prostrar e me adorar, eu entrego todos esses reinos nas suas mãos. E aí o que Jesus responde para Satanás? Arreda-te, Satanás, ou seja, caia fora. A Bíblia está escrita: aleluia, só a Deus adorarás, e Deus, só a Ele prestará culto. Então, ou seja, Jesus venceu Satanás com a palavra. Se você acompanhar, eu não vou falar, mas se você, quem tem meu número, se você acompanhar os meus status que eu postei hoje, você vai ver o que aconteceu de manhã. Só uma introdução. Eu estava pregando para os testemunhos de Jeová. Se você não lê Bíblia, não vai.
você vai passar vergonha. Eles vão ludibriar sua mente. Se você for pregar para os mormons e não conhece de Bíblia, não vai. Não vai. Eles vão ludibriar sua mente. Ou seja, nós temos que alcançar quem? Só os traficantes? Só os bêbados? Amém, louvado seja Deus. Mas os testemunhos de Jeová são perdidos também. Os mormons são perdidos também. Eles são almas que necessitam e que são enganados por Satanás. Então, o chamado é para todos. É o que a Bíblia diz. Muitos são chamados. A Bíblia está dizendo que é da religião da Umbanda, da Quimbanda. Não. Muitos. Esses muitos são todos. Mas poucos são escolhidos. O seu chamado é pregar a semente, falar do Evangelho. O resto você não vai discutir, você não vai debater, senão não. O resto você deixa com o Espírito Santo. Que quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém? Então aqui é uma preparação. Lucas, como que eu me preparo para as guerras? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, vindo para os cultos. E posso te dar mais um segredo? Aflição. Meu Deus, Lucas, como assim? Todos os profetas, todos os crentes do Novo Testamento, todos os pais da igreja, todos os avivalistas, todos os pastores e pastoras passam por aflição. Porque Pedro escreve que é no fogo da aflição que a nossa fé é aperfeiçoada. Martinho Lutero dizia: quer conhecer a Deus? Bíblia, oração e dor. Jesus disse: quer me seguir? Nós não cantou aqui que quer seguir a Jesus fielmente? E na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Nós não cantou aqui? Jesus disse: aquele que quer me seguir fielmente padecerá aflições. Por que muitas das vezes, vou contar um testemunho pessoal, do nada eu me pego chorando, Jesus, do nada eu me pego chorando, e uma aflição no coração, que a Bíblia, é o que o amado disse, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. É uma palavra que você não vai ouvir nessas grandes igrejas, é uma palavra que você não vai ouvir, me desculpa dizer alguns nomes aí, você não vai ouvir essas palavras. O que está sendo pregado hoje é que Deus vai fazer, que Deus vai operar, que Deus vai te tirar do deserto, que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Deus faz. Mas o Evangelho de Cristo tem que ser pregado. Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Tá, vocês entenderam, amém? Amém. Josué capítulo 11. Vou resumir para mim não perder muito tempo. Aqui, o que aconteceu? Todos os reis do Oriente se levantou, pastora, contra Josué. Todos os reis se levantaram contra Josué. Só que Josué era um homem de oração. Josué era um soldado experiente. Josué era um soldado firme. Josué era um soldado que tinha intimidade com Deus. E o que aconteceu? O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram. Feriram-no sem deixar nem sequer um. O que você quer dizer com isso? Muitas vezes não é um demônio que vai se levantar contra a sua vida. Não é 2 demônios que vai se levantar contra a sua vida. Não é 3 demônios que vai se levantar contra a sua vida. É uma legião de demônios que vai se levantar contra a sua vida. Eu vou baixar o nível. Você está achando que é brincadeira nós estarmos aqui orando? Quantos terreiros de macumba tem aqui, pastor? Ao redor? 3. Quantos bares? 12. Quantas? Não é só nessa rua. É só nessa rua. E quantas adegas? 4. Você está achando que Satanás está brincando? Ah, nós estamos aqui orando, nós estamos aqui lendo, nós estamos aqui buscando. Satanás está odioso. Satanás está furioso. Satanás está te querendo. Uma brecha que você dá, Satanás vai te tragar, é o que a Bíblia diz. E Satanás anda ao vosso derredor, tramando como leão, procurando a quem possa tragar. Lucas, você está dizendo que um pecado Satanás... Não é isso. Não é que um pecado que você cometer, Satanás... Não. É a brecha que você dá.
É quando você der liberdade ao pecado e você parar de orar, e você parar de ler, e você parar de buscar, é aí que Satanás vai entrar. E quando Satanás entrar, meu irmão, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Aí você vai ver o estrago que ele vai fazer. É por isso que nós batemos na tecla aqui. Fica firme, meu irmão. Continua orando, continua lendo. Eu não estou falando para você passar o dia inteiro louvando, cantando, porque nós temos as nossas responsabilidades. O que eu estou dizendo é para nós perseverarmos em oração. Aleluia. Perseverarmos em leitura. Aleluia, Deus. Mas Lucas, eu consigo só ler um capítulo por dia, um versículo por dia. Amém. Leia um versículo por dia, leia um capítulo por dia. Se você consegue ler 3, 4, 5, 10, 15, enfim, leia, mas leia. Se você consegue orar 10, 15, 20 minutos, ore, não deixe de orar, porque o mundo espiritual é sério e Satanás quer destruir essa igreja. Mas levanta sua mão, levanta a mão. Aleluia. Mas em nome de Jesus, Alamandarabasubi Kemandaiasebe, todo levante que Satanás tem feito contra essa igreja, ele tem visto que toda vez que ele se levanta para cair. Por quê? Porque tem aleluias, crentes aqui de oração, porque aqui tem anjos ao nosso redor, porque o Deus Senhor dos exércitos está conosco e ele nunca perdeu uma batalha. Então, ou seja, pode Satanás levantar todos os reinos, pode todos os macumbeiros de São Paulo, pode todos os macumbeiros do Brasil, pode todos os macumbeiros do mundo se levantar contra essa obra, não vai prevalecer em nome de Jesus. Aleluia. Porque assim como Deus deu vitória a Josué, Deus tem nos dado vitória. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então te prepara, meu irmão. Pedro diz assim, para me concluir, eu falei que eu queria ser breve. É uma palavra de reflexão. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória seja a Deus. Para me concluir, Pedro, capítulo 4, versículo 12. Eu tenho que explicar o contexto, senão vocês não vão entender. Nero, o imperador de Roma, ele tacou fogo na cidade, pastor. Tacou fogo. Ele era, a história diz que ele era doido da cabeça. Ele tacou fogo em toda a cidade de Roma. Só que uma cidade, um bairro não pegou fogo. E adivinha o bairro de quem não pegou fogo? Dos crentes. E aí o que Nero fez? Jogou a culpa nos crentes. Pensa, a cidade inteira de Roma em chamas, e só o bairro dos crentes que não. Se levantou uma perseguição ferrenha, porque se levantou um falso testemunho, dizendo que foram os crentes que tacou fogo na cidade, enquanto o bonitão de Nero estava lá no meio estava lá na ponta da cidade tocando harpa, e a cidade em chamas. Só o bairro dos crentes que não tinha pegado fogo. E aí as pessoas olhou, opa, calma aí. Como que a minha casa está pegando fogo e a dele, que é do bairro do lado, não está? Então foi ele que tacou fogo na minha casa, porque ele não seria doido de tacar fogo na sua própria casa. E aí começa uma perseguição ferrenha. Os crentes estavam começando, o presbítero Rafael, a perder empregos. Os crentes estavam começando a perder status. Os crentes estavam começando a perder a liberdade. E Pedro escreve, eu vou falar, amados, não estranheis a ardente prova que surge entre vós, como se algo muito estranho vos estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos, assim como sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, alegrai-vos, o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, os cristãos estavam sendo perseguidos, os cristãos estavam sendo mortos, os cristãos estavam perdendo tudo, mas eles eram amados. Mas o Espírito de Deus estava sobre eles. Posso falar? A promessa de Deus para você, eu vou falar. A promessa de Deus para você aqui na terra
Não é você ter carro, não é você ter casa, não é você ter sucesso. A promessa de Deus aqui na terra é o quê? Mateus capítulo 6, versículo 33. Tá te faltando roupa, pastor? Não. Tá te faltando roupa? Não. Tá te faltando água? Não. A promessa é essa. Jesus nunca vai deixar você passar fome. Isso é verdade. Porque a promessa é o básico. Não vai te faltar fome, não vai te faltar água, não vai te faltar pão e não vai te faltar vestimenta. Só que ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ah, mas como que Deus abençoou, por exemplo, a pastora com um carro? Aí envolve outro assunto. Ela trabalhou, ela se planejou e ela comprou. E Deus abençoou. Ou você está achando que você vai fazer uma oração e vai aparecer um carro na sua frente? Deus pode fazer? Deus pode fazer. Mas o princípio bíblico não é esse. O princípio bíblico é você trabalhar, o princípio bíblico é você estudar, o princípio bíblico é você se planejar e aí você comprar. E é Deus fazendo tudo isso. Você vai achar que é você, não. É a mão de Deus em tudo isso. Enfim, para me concluir, não temas. Aleluia. Não temas. Aleluia, Deus. Não temas. Porque quem está conosco é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Satanás vai se levantar 1, 2, 3, 4, posso falar? Até o findar da sua vida. Mas ele vai perder em todas, desde que você esteja na posição. Aleluia. Satanás e os demônios sempre se levantou contra os crentes, em toda a história. Mas a igreja continua triunfante. A igreja ainda não parou. Aleluia. A obra está há 4 Aleluia, anos. Deus. E de 4 anos vai para 5, 10, 15, 20, 30. Glória a Deus. Se Deus Aleluia. permitir, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se Aleluia, coloque de pé. Deus. Talvez não era isso que você queria ouvir. Mas, amados, desculpa. Eu não sou um tipo de pregador que vou pregar aquilo que você gosta de ouvir. Eu sou um tipo de pregador que vou pregar aquilo que o Espírito Santo gerar no Aleluia. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu sei que foi uma palavra talvez dura, eu sei que talvez foi uma palavra de reflexão, eu sei que talvez foi uma palavra que trouxe espanto, meu Pai, aos nossos corações, Senhor. Só que o Senhor também fazia isso, meu Deus. O Senhor chegava a tal ponto, meu Deus, de dizer aos discípulos: olha, eles estão me abandonando. E aí Jesus olha para os discípulos e fala: vocês querem ir também? E Pedro responde: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Ô Espírito Santo, não deixa, meu Pai, Satanás trazer medo. Não deixa, Pai, Satanás trazer angústia. Não deixa, Pai, Satanás trazer dúvidas em nosso coração. A mesma ousadia, Pai, que havia no profeta Elias, a mesma ousadia, Pai, que eu via no profeta Eliseu, a mesma ousadia, meu Pai, que eu via, meu Pai, em Jesus. Dá-nos dessa ousadia, Senhor, porque a Tua palavra, meu Deus, está escrito: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e farás ainda maiores. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nos reveste da Tua unção, nos reveste das Tuas armaduras. Traz o Seu poder, Senhor, sobre nós, e que Satanás, Pai, não tenha nenhuma autoridade nas nossas vidas. Traz alegria, Senhor, no nosso coração. Não deixa o culto acabar dessa forma, não, Espírito Santo. Porque na Tua presença, meu Deus, ao mesmo tempo que há temor e tremor, há alegria verdadeira. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém.